Irmãos, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Aliás, capítulo 5. E mantenha ela aberta ao final do capítulo, a partir do 16, para que nós possamos, posteriormente, ler a palavra de Deus. Mas gostaria de começar com uma pergunta aos irmãos. Que prazer você tem em retirar uma fruta do pé para comer? Para mim, irmãos, é sempre uma surpresa fazer isso, porque eu mesmo não sei reconhecer nem mesmo um pé de amora. Eu digo pé de amora porque normalmente quando você está passeando com o carro ou andando na rua, se você ver um grupo de pessoas, adultos ou crianças, ao redor de uma árvore com as mãos sujas, com certeza eles estão ali comendo um pouco de amora. E em minha breve vida eu pude visitar os meus sogros em Minas Gerais pela primeira vez, no começo do meu noivado com a Nicole. E o meu sogro e minha sogra vivem há 30 anos na fazenda. 30 anos conhecendo as diversas frutas que pode-se ter. E eu, um jovem paulista, nascido na cidade grande, que não conhece árvores, no primeiro momento de almoço com a família, eu que não sei reconhecer o que é um pé de manga, um pé de acerola, um pé de limão, resolvi fazer uma limonada para os meus sogros, para impressioná-los. Claro que eu não sabia qual que era o pé de limão. Minha esposa me direcionou, falou, ó, hoje esposa, né? Nicole falou, ó, vai ali, aquilo ali, colhe os limões para você poder fazer a limonada. E das muitas coisas que eu aprendi, irmãos, na internet, fazer a limonada não foi uma delas. Na verdade, todos estavam ali aguardando aquele limão, aquele suco, aquele almoço feito na banha de porco. Então eu fui, espremi o limão o máximo que eu podia em suas bandas. E os irmãos podem perceber que aquele suco mais branco desceu dentro também daquela limonada. E o meu suco ficou super amargo. Eu literalmente, no primeiro almoço em famílias conhecendo os meus sogros, eu amarrei a boca de todos eles. Foi horrível aquele suco. Mas o meu problema naquele dia não foi a fruta, foi a minha inexperiência de não conhecer como fazer uma bela limonada. E o que pode acontecer a todos nós é que nós possamos passar do momento da colheita. Nós podemos colher às pressas o fruto de qualquer árvore. Por exemplo, de uma laranja, e se nós colhemos às pressas ou com demora, podemos ter laranjas doces ou muito azedas. Na realidade, irmãos, o estágio de maturação de uma fruta ela é super importante. Porque à medida que as laranjas vão amadurecendo, por exemplo, a conversão dos amidos de açúcar vão acontecendo. E assim você consegue colher, então, uma laranja mais doce. Ou pode acontecer o inverso. A acidez da laranja vai tomando enquanto ela amadurece e você colhe, então, uma laranja mais azeda. Eu digo, irmãos, que isso é importante porque nós podemos ver árvores por aí e nós, como vai dizer a palavra de Deus, nós damos frutos. Nós somos árvores diante de Deus também, e nós podemos dar frutos doces, azedos ou amargos. O exemplo da laranja é importante para a gente entender que o momento de maturação pode mudar na colheita. Mas o nosso momento como cristão também é verdade. Nós, todos os dias, damos frutos. Todos os dias, alguém colhe de nós algum fruto. A palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito tem 9 características. E pode ser que quando nós, como cristãos, damos o fruto, pode ser que alguém naquela manhã de domingo colheu um fruto um pouco mais azedo, porque lhe faltou um pouco de mansidão. Pode ser que alguém tenha colhido um fruto do irmão e da irmã um pouco mais doce. Mas para o paladar da irmã, o doce não é tão bom.
mas o seu fruto foi um fruto completo e doce ao paladar. Pode ser, irmão, que na sua casa, na minha casa, nós, como árvores, crescemos ao lado de uma boa sombra. E por sermos árvores do lado de sombra, podemos então produzir frutos com menos bondade. Ou quem sabe, menos benignidade, ou menos mansidão, ou menos domínio próprio, porque estamos em um ambiente que nos favorece, ou que nós deveríamos então entender que estamos sendo favorecidos e dar melhor frutos. E assim os da nossa casa colhem frutas amargas de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, a gente pode fazer muita confusão a respeito dos frutos, dividindo. Eu mesmo já fiz diversas vezes isso. Eu quero buscar mais do fruto do amor, quando na verdade é um único fruto, com teores diferentes. Mas o que será importante para nós, irmãos, é que hoje nós iremos falar do teor da bondade. O irmão e a irmã, eu e você, nós damos frutos. Mas pode ser que esse nosso fruto não esteja tão doce, porque falta o teor da bondade. Vamos ler então o texto de Gálatas 5. E nós leremos o verso 16, e depois o verso 22 em diante, e depois pularemos capítulo 6, 9 e 10. Vemos então a palavra de Deus. Digo, porém, verso 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6, agora verso 9 e 10. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, o livro de Gálatas vai discutir um tema super importante aos nossos corações. Se somos salvos pela fé ou por alguma combinação de Cristo e alguma coisa a mais. Paulo, aliás, diz lá lutar contra isso, porque os irmãos de Gálatas receberam o evangelho e, após ouvir outros judeus, judaizantes, começaram então a acrescentar à sua fé algo que não era necessário para ser salvo. Aliás, essa é uma grande discussão no livro de Atos, a partir do capítulo 11. Pedro vai relatar aos irmãos como que o Senhor estava trabalhando na vida de gentios, daqueles que não eram da descendência de Abraão. Isso se tornou uma discussão grande entre os judeus porque eles entendiam, alguns deles, que era necessário você guardar aquilo que o judaísmo dizia. Dias, comidas, ritos, quando na verdade a fé estava sendo dada aos gentios e isso não era mais necessário. Se nós andarmos por mais 2, 3 capítulos em Atos, nós vamos ver então Paulo e Barnabé, que foram separados para pregar o evangelho. E ao final do capítulo 13, Paulo vai relatar que o Senhor havia abrido a porta da fé aos gentios. A porta do evangelho aos gentios. Mas como eu disse, alguns judeus não achavam isso tão certo. E são esses judeus que vão descer ou subir até a Galácia e falar para aqueles irmãos que ouviram do evangelho de Paulo que eles, na verdade, precisariam acrescentar a circuncisão, acrescentar ritos judaizantes. Eles precisavam fazer algo a mais. E é por isso, irmãos,
que Paulo, então, vai começar a carta, no capítulo 1, se apresentando e mostrando que ele é, sim, um apóstolo escolhido por Cristo, aceito pelos apóstolos de Jerusalém, e que ele prega um verdadeiro evangelho, palavra de Deus, escritura sagrada, e que eles estavam agora fazendo o contrário, rejeitando essa palavra de Deus. Paulo vai continuar explicando para eles a necessidade da liberdade do espírito e não das obras, que eram o que aqueles gálatas estavam fazendo. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Só ouvir do evangelho de Jesus não era suficiente. Eu preciso, então, guardar os dias, eu preciso ser circuncidado. E Paulo, então, a partir do capítulo 3, vai ensinar sobre a importância da fé e como a salvação ela vem por fé somente, e não pelas obras da carne, não por qualquer tipo de tentativa de acrescentar a Cristo Jesus. E quando ele chega no capítulo 5, Paulo vai explicar sobre como nós devemos viver no Espírito, viver de maneira espiritual. E no capítulo 5, verso 16, que nós lemos, Paulo vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, essa ideia de andar no Espírito, ela é algo de ser dirigido de uma forma da qual você não consegue escolher outra. Imagine que você tenha mudado com a sua família para uma outra cidade, onde todas as ruas elas são favoráveis a você se locomover de bicicleta. Você tem um bom canteiro, você tem bons lugares para passear, e tudo é desenhado para você andar bem de bicicleta. Você tem até a sugestão de comprar um carro e usar um carro para se locomover, mas não faz sentido naquele ambiente. Não faz sentido você trocar um meio de transporte que é bom, rápido, prazeroso e que traz uma harmonia para a cidade, ao invés de você usar algo que é uma anomalia. E é esse exemplo que Paulo vai dizer em Gálatas 5,16. Andem no Espírito, sejam dirigidos no Espírito, porque se vocês fizerem dessa forma, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. E Paulo então vai enumerar quais são os desejos da carne. E é nesse momento, irmãos, que eu vou trazer então a nossa mensagem sobre o fruto do Espírito, sobre a bondade. É nesse momento entendendo que nós precisamos andar de uma forma em que nós não vamos fazer aquilo que a nossa carne quer fazer. Por isso esse sermão ele está dividido em 3 partes e os nossos 3 pontos serão rápidos. O primeiro deles vai ser sobre praticar a bondade, é trabalhar com os dons que temos, com a nossa vocação. Trabalhar a bondade, trabalhar com a bondade, é exercer os nossos dons, talentos e nossa vocação. O nosso segundo ponto será não ser bondoso nos leva para outra casa. Não ser bondoso nos leva para outra casa. E por último, a colheita será feita por aqueles que perseveram. A colheita de alguém que é bom será feita por aqueles que perseveram. Então vamos ao primeiro ponto. Praticar a bondade é trabalhar com aquilo que nós temos, com a nossa vocação. Irmãos, Deus, a Trindade, ela é perfeita em seu agir, em seu planejar. E as Escrituras Sagradas vão nos ensinar em Efésios e também nos Salmos que nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Pelo contrário, nós vamos ler o texto de Efésios, aliás, eu posso ler o texto de Efésios, irmãos, ou citá-los de cabeça, como nós temos feito em nossa igreja, que vai dizer que nós não somos salvos pelas novas obras, mas nós fomos criados por Deus, criados por Cristo, para andarmos nas boas obras de Jesus. Porque a salvação não é por obras, é por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, feituras de Cristo, criados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. No Salmo 139, nós teremos a palavra do salmista dizendo que Deus nos forma de forma assombrosa, de forma espetacular e maravilhosa. E nesse mesmo texto, o salmista vai dizer que o Senhor Deus
escreve cada um dos nossos dias. Ele já preparou aquilo que nós iremos fazer. O verso 16 do capítulo 39 vai dizer: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito indeterminado, quando nenhum deles havia ainda sido feito. A Trindade é intencional em nós sermos bons, em andarmos em bondade espiritual. Isso é tão importante, irmãos, que Deus fez isso de antemão. Antes de nascermos, Deus criou as boas obras para andarmos nela. E não são essas boas obras que eu estou comparando com as obras da carne ou as obras para que sejamos salvos. São boas obras em que o cristão deve andar para demonstrar que ele é um cristão. Não é para ser salvo, mas para demonstrar que você é um crente no Senhor Jesus Cristo. E o meu ponto aqui, irmãos, é que a bondade deste fruto, do fruto do Espírito, o teor da bondade, ele é caracterizado no nosso trabalho, na nossa vocação, naquilo que nós fazemos diariamente, no nosso comum, no nosso ordinário. Isso é tão importante, irmãos, que Paulo, quando vai ensinar Timóteo sobre como ele deveria escolher as viúvas, Paulo vai dizer em Timóteo, capítulo 5, verso de 9 a 10. Não seja inscritas, senão viúvas, que não se tenham menos de 60 anos de idade, mas tenha sido esposo de um único marido. Verso 10 vai dizer o seguinte: seja recomendada pelo testemunho de boas obras. O que são essas boas obras? O que é a bondade em uma viúva? Como ela deve viver? Que ela tenha criado seus filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, e se viveu na prática zelosa de uma boa obra. Irmãos, é bem provável que o local que você mais demonstre que você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito, com o teor da bondade, é no seu trabalho. É no seu exercício rotineiro. É na sua escola. É nos seus estudos. É ali que você consegue exercer a bondade que é inerente ao trabalho, à sua vocação. Deus, quando criou os céus e terras, quando Deus trabalhou em 6 dias e descansa no 7º, em tudo que ele faz é bom. Deus, ao seu trabalho, o que faz é bom. O nosso trabalho, a nossa vocação, ela chama-nos a fazer a bondade. Nós devemos trabalhar para fazer boas obras ao próximo. A nossa bondade, o teor da bondade, o fruto que você vai entregar às pessoas, precisa ter esse teor da bondade, que é se sacrificar pelos outros, que é se dar pelos outros naquilo que você faz de melhor. A gente pode ficar, irmão, acreditando que eu só posso fazer um bom trabalho, ou só exerço um bom trabalho, ou só terei um bom trabalho, se ele estiver vinculado a questões de igreja ou questões do reino. Se eu trabalhar diretamente na igreja, se eu for da secretaria da igreja, se eu trabalhar em uma organização missionária, quando na verdade a sua bondade, ela é inerente à sua vocação. Aquilo que o Senhor chamou para você fazer, aquilo que você faz de melhor. Seja cuidar de um jardim, seja trabalhar com crianças, seja cuidar da sua família, seja você ser um químico, seja você ser um teólogo, seja você ser um professor. Você precisa entender que a sua vocação é onde você exerce essa bondade. Aliás, nós sabemos de mães, de irmãs que trabalham 24 horas, que não tem pausa, não tem férias, não tem descanso. E é lá, irmã, que você demonstra a sua bondade. É lá, exercitando o cuidado com a família, com as crianças, com o esposo, com a comida, que você exercita a sua bondade, porque essa é a sua vocação. É lá também que eu sei que a irmã exercita a sua raiva, com um prato sujo, a fralda que voltou novamente a ser sujada, com o marido que deixou a toalha. É lá que nós exercitamos a nossa bondade. Fala no contexto das irmãs, mas nós temos os contextos dos homens, dos maridos.
No seu trabalho, você exercita a tua bondade. É lá, na sua vocação. E é por isso, irmãos, que nós chegamos ao ponto 2. Nós entendemos que o ponto 1, nossa vocação, ela é mergulhada em bondade. Nós precisamos ser bons, não ser uma pessoa que... nós precisamos ser bons naquilo que fazemos. Porque se o Senhor lhe vocacionou a algo, você é bom naquilo. Você precisa entender que você é bom. Esse é um ponto. Nosso ponto 2 é, se eu não sou bondoso, eu vou parar em outra casa. E esse é um texto que eu estou puxando de um outro contexto, mas Gálatas, no capítulo 6, verso 9, foi o que nós lemos, vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Jesus nos ensina, irmãos, que nós devemos perseverar. E ele vai usar a mesma palavra sobre não desanimar em fazer o bem. Jesus vai usar na parábola da viúva, que vai diante do rei iníquo e clamar a ele por justiça. Jesus vai dizer assim, o início do texto de Lucas vai dizer que o Senhor ensina, então, uma parábola sobre o dever de não se cansar, de perseverar. E esse não cansar é o que o Senhor está nos ensinando sobre fazer o bem. É importante continuarmos fazendo o bem, continuarmos exercitando a nossa vocação. E a mesma palavra, irmãos, é utilizada por Paulo sobre nós não nos cansarmos de fazer o bem, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. E o contexto de Tessalonicenses são que irmãos deixaram de trabalhar. Haviam pessoas que deixaram de exercitar a sua vocação porque aguardavam a vinda do Senhor e elas não faziam mais nada. Não faziam mais nada. E Paulo vai dizer que o contrário de você não trabalhar, de você não exercer a sua vocação, sabe o que é? Não é ser preguiçoso, não é descansar, mas é você ser um fofoqueiro. É você estar alheio à vida dos outros. Você não exercer a sua vocação de trabalhar, que é onde você é bom, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo vai ensinar que as pessoas que não estão trabalhando estão tendo tempo suficiente para olhar a vida alheia. Por isso que o segundo ponto do sermão é: não ser bondoso é estar na casa de outra pessoa. Você precisa exercer a sua vocação. Isso é um cuidado para os irmãos, meus queridos irmãos e irmãs mais velhos. Porque à medida que a gente trabalha e a gente quer descansar com o nosso labor, que nós trabalhamos durante 40 anos, 60 anos, no nosso tempo de aposentadoria, nós precisamos ter o cuidado de não estarmos nos intrometendo na vida alheia. Você precisa continuar a exercer a sua vocação. E eu sei que talvez a sua vocação não é continuar trabalhando como torneiro mecânico, mas você tem a sua vocação paternal, sua vocação matrimonial. O mesmo das irmãs. Não se coloque na casa alheia. Mas não é óbvio, irmãos? Isso, se nós deixarmos de servir ao próximo por meio da nossa vocação de trabalho, nós vamos começar a ter tempo para olhar a vida dos outros. Nós vamos começar a ter tempo para falar sobre os outros. Isso é o que as Escrituras nos dizem. Por isso que o motivo é: não desanime, é o que vai dizer Paulo. Nós lemos aqui, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecemos. Gálatas nos dá a esperança de que ao seu tempo, ao tempo do Senhor, nós colheremos o fruto desse nosso trabalho, dessa nossa vocação. Por isso que é importante nós exercitarmos a perseverança. Existe um perigo grande de nós não fazermos. Além de Paulo, que nos mostra em Tessalônica que nós podemos começar a olhar para a vida alheia, Tiago, irmão de Jesus, vai nos ensinar no capítulo 4, ao finalzinho, um verso que nós gostamos de dizer quando estamos nos despedindo ou quando nos estamos planejando algo, que é que se Deus quiser, então faremos. Se Deus quiser, então nos planejaremos. E o contexto de Tiago, no capítulo 4, também é de trabalho. Tiago começa dizendo assim:
se então nós pudermos nos planejar para irmos a outra cidade, nós iremos nos organizar e ganharemos dinheiro, mas isto era feito em sinal de arrogância, em sinal de não considerar Deus como alguém que irá dar a provisão para aquilo acontecer. Então, Tiago vai ensinar que nós devemos falar que se Deus quiser, se Deus estiver conosco, então faremos tal coisa. E o último versículo desse capítulo vai dizer, então, que nós conhecemos como: se você não fizer o bem, da qual você sabe fazer, você então peca. Não fazer o bem, da qual você sabe fazer, é pecado. Se você deixar de exercitar o seu dom, a sua vocação, você estará pecando. Não fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer é pecado. Por isso, nosso ponto 3, a colheita do fruto é de quem persevera. Aqui nós podemos, irmãos, fazer duas perguntas, porque nós lemos no verso 10, capítulo 6, vai dizer o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos duas perguntas, irmãos. Nós devemos lutar contra o desânimo do verso anterior, que nos coloca para longe de recebermos a colheita do bem, porque nós estamos principalmente fazendo algo aos domésticos da fé, porque os outros que nós vamos trabalhar, eles vão nos desanimar mesmo. Ou seja, nós devemos lutar contra o desânimo, porque nós estamos trabalhando aos irmãos da fé, e aqueles que são fora do âmbito da fé, eles vão nos desanimar mesmo, eles vão nos colocar para baixo, eles não vão ver as nossas boas ações. Ou o contrário, nós devemos lutar contra o desânimo, sabendo que principalmente aqueles que são da família da fé são quem irão nos decepcionar ou nos colocar em desânimo. São duas perguntas para refletirmos. Será que eu tenho que lutar contra o desânimo porque eu trabalho em um ambiente onde as pessoas não veem a bondade da minha vocação? Ou será que eu tenho que trabalhar contra o desânimo porque eu trabalho no ambiente de igreja, no sentido de servir a igreja, e são os irmãos da minha fé, são aqueles que mais me colocam para baixo contra o meu trabalho de bondade, contra a minha vocação? Todo o nosso teor, irmãos, da bondade. E quando eu estou falando de teor é porque a imagem é de um fruto perfeito, onde você entrega aquilo o que cai de você. Como eu falei, você pode estar dando um fruto amargo porque lhe faltou um pouco de alegria, um pouco de amor, e quem recebeu esse fruto comeu isso de você. Por isso que nós estamos aqui trabalhando, então, o teor da bondade. Esse teor de bondade dessa sua vocação, ela deve alcançar crentes e descrentes. É o que o Senhor vai dizer em Mateus, que o sol ele nasce para justos e injustos. E aqui nós temos uma palavra que vai dizer que nós devemos ser principalmente bons com a nossa vocação, com os domésticos da fé, com aqueles que estão do nosso lar, com aquele da qual nós amamos, daquele da qual nós somos chamados de família. E isso, irmãos, é tão certeiro em nosso coração, a Bíblia é sempre tão certa no nosso coração, porque é muito mais fácil nós ajudarmos a limpar um ambiente de conferência fiel, onde passaram 2.500 mulheres, do que nós tirarmos o lixo das nossas casas. É muito mais fácil, ou nos parece muito mais espiritual, nós cuidarmos dos filhos de algum dos irmãos, da qual nós amamos. Mas em casa nós não conseguimos tirar o prato, levar para a pia, lavar o prato, secar o prato e guardar o prato. É muito mais fácil a nós fazermos aquilo que é para os outros. Mas o texto nos fala que nós devemos primeiramente amar e demonstrar bondade àqueles que estão próximos de nós. Os vocacionados. Aliás, nós somos vocacionados a fazer isso. Parafraseando Jerry Bridges em seu livro, eu quero dizer que a bondade, ou o teor da bondade, que está nesse fruto da qual nós geramos, nós damos às outras pessoas, exige um alto sacrifício. Um alto sacrifício. E mais do que isso, que nós devemos ser incansáveis em fazer a bondade. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque uma coisa é certa, irmãos, nós fazemos o bem, a nossa vocação, darmos aquilo para alguns e alguns receberem de bom grado é uma coisa. Outra bem diferente
é nós, todos os dias, exercemos a nossa bondade, a nossa vocação para pessoas ingratas e que não querem receber daquilo que estamos fazendo. Por isso, nós devemos ser bons com os olhos fitados em Cristo, em Deus. Porque é fazendo a bondade da nossa vocação, olhando para Deus, que nós então podemos receber um sorriso de volta e ser animado a perseverarmos nesta fé. Eu quero dizer a você, irmão, que está no nosso meio e que há algum tempo tem visto que os seus frutos não têm sido tão bons, não têm sido bem deliciados por irmãos em nossa igreja. Quero te lembrar que o Senhor lhe deu o fruto do Espírito que você precisa exercer, os diversos teores deste fruto: o amor, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão. E a você que nos visita, preciso te dizer que você também é uma árvore. Se você não está no Senhor Jesus Cristo, você também é uma árvore. Mas é uma árvore que não produz bons frutos. Não produz um fruto delicioso para ser dado a outras pessoas. Mas é uma árvore amarga, azeda, que todo e qualquer fruto, se cair algo bom, não é por conta de você. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos aqueles ramos que foram enxertados em Cristo Jesus. Só podemos fazer a bondade, o amor, a caridade, a longanimidade, ter domínio próprio, mansidão, fidelidade, se estivermos em Cristo Jesus. E esse é um convite a você, para que você se arrependa de continuar no seu próprio braço, na sua própria força, a fazer frutos que ninguém quer comer. Mas que você possa, então, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e ser colocado na videira verdadeira. É Ele quem te faz dar bom fruto. E nós, como família de Jesus, queremos nos alimentar desse fruto que você dá. Nós estamos aqui reunidos para poder louvar a este Deus que foi bom, continua sendo bom e continuará sendo bom com as nossas, independente de nós não olharmos para essa vocação bondosa que Deus nos chamou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, pedindo ao Senhor, nos dê um olhar a Cristo Jesus, nos dê um olhar à Trindade Santa, porque o Senhor retribui a nós com um sorriso. O Senhor é que nos faz continuarmos a estarmos nessa vida, com certeza, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.